Pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as... Bora! Vamos fechar o programa aqui com um tema super relevante. Vamos lá, a gente falou isso antes do intervalo. O grande desafio de qualquer empresário hoje, pelo menos a nível de Brasil, tem sido pessoas. Na verdade, qualquer é um exagero, uma empresa ou outra tem conseguido se destacar. É verdade que algumas empresas têm fila de espera. Por exemplo, em Brasília, você tem ali o Sabin. Eles têm uma fila para você poder entrar. Mas é um caso raríssimo. A enorme maioria das empresas, por incrível que pareça, eles anunciam uma vaga de emprego, aparece um número pequeno de pessoas, chama para entrevista 10, vão 7, 8... Depois da entrevista, seleciona 3, aparecem 2 e muitas vezes não aparece ninguém para trabalhar. Ah, meu Deus do céu! E os índices de desemprego, aparece que o desemprego está crescendo no Brasil. Alguma coisa não está certa, pessoal. De cada 10 empresários que vêm aqui, pelo menos 9 reclamam e dizem que o principal desafio dos dias atuais são pessoas. Recebi aqui recentemente não tanto assim, há uns 4 meses, uma pessoa que trabalha com recursos humanos de Portugal. Ele trabalha em todos os países de língua portuguesa. E eu perguntei para ele, falei, diante do desafio que nós temos aqui no Brasil com pessoas, com profissionais, me diga como é que está no restante do mundo de língua portuguesa. Ele falou exatamente igual. Esse tema aqui é super importante, mas antes de chamar a nossa convidada tão especial, especialista em recursos humanos, eu chamar ela aqui, a nossa brabíssima, nome mais chique do planeta. Senhoras e senhores, ela que é especialista em moda, é assim que fala? Yes. Yes, especialista em moda e também digital influencer. Senhoras e senhores, a luz que brilha e ilumina o nosso dia, Sol Oliver! Olá, meu querida! amigo! Seja bem-vinda! Obrigada, meu amigo, obrigada. Você tá bem? Tô joia, graças a Deus. Super elegante. Obrigada. Sol Oliver. Sol, quem quiser te acompanhar lá, pegar umas dicas de moda, e tem umas coisas muito legais. Os caras podem ir lá para dar uma olhadinha, mas pra mulher, pessoal, tem que seguir mesmo. Conta aí pra gente, Sol. Então, gente, vão lá no meu Instagram. Obrigado, querido, obrigado. Vão lá no meu Instagram, Sol Oliver Oficial, né? Eu sou consultora de moda, sou influencer há mais de 7 anos. E assim, amo o que eu faço, gente. Faço isso desde a minha adolescência. Era modelo, desfilava em vários concursos, enfim, é o que eu faço por amor já há muitos anos. E hoje também atuando como consultora de moda. Então, se você precisa e dar aquele up no seu guarda-roupa, no seu estilo, só me procurar. Bom demais. Ó, antes da gente trazer a nossa convidada aqui, só pra criar um suspense. Pessoal, ó, só pra lembrar pra vocês aqui, ó, dia 24, sábado, 24 de agosto, acontece o Mac Dia Feliz. Esse daqui, ó, o Abrace, que faz um trabalho juntamente com famílias que têm crianças com câncer, eles atendem, acompanham ali em torno de 800 famílias, é muita coisa. Pessoal, eles, quase a totalidade do valor arrecadado no Mac Dia Feliz em Brasília vai ser doado para a Abrace. E toda vez que você compra um Big Mac, é só o Big Mac, batata, refrigerante, nada mais entra, o Big Mac é o valor integral. Não é o lucro do Big Mac, é o valor integral. Integral, pessoal. Ele vai todo para obras assistenciais, um trabalho lindíssimo do Instituto Ronald McDonald's. E, além de estar recebendo lá a doação através da compra do Big Mac, eles vão estar vendendo isso daqui no dia. Vai ter camiseta, tem caneta e tem esses copinhos aqui com... Como é que fala isso aqui? Não é o bichinho. Como é que fala? Hã?
Não, não é o pelúcia, filho. Quando você tem O mimo. mascote! Isso aqui é o novo mascote lá da Abrace. Em breve vai ter pelúcia também. Mas são os Inclusive, tem um ali abraçadinhos. atrás, né? Tem um cor-de-rosa Tem aqui, outro ó. modelo ali atrás. São vários abraçadinhos aqui, ó. Então você vai poder adquirir. Se eu não me engano, esse copo aqui tá menos do que R$20. Então você vai poder ajudar, além de comprar o seu Big Mac dia 24 de agosto. Aproveita, vai ser legal demais. Fora que é uma delícia, é lógico. Você tem essa oportunidade espetacular para contribuir com gente que tanto precisa, beleza? Só Oliver, vamos trazê-la? Vamos convidá-la? Vamos chamar, não dar voz a essa mulher nesse lugar aqui? Vamos, gente, que além de super competente, ela é linda. Mayara Muito Serra, da empresa Advice RH, que vai nos contar hoje, gente, vários detalhes, né, sobre o RH, né, Mayara? Muitas certeza. dificuldades aí dos empresários com isso, né? Mexer com gente é complicado. Seja muito Seja muito bem-vinda. bem-vinda. Mayara Obrigada. Serra. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo Ó, ótimo. antes de você começar a falar de trabalho, vamos falar de coisa. Puxa, pega o chopp aí, ó, Elias. Só tem crente aqui nessa mesa. Filha, me conta aqui. Deixa eu só... Se apresenta pra gente. Deixa a gente conhecer um pouquinho. Antes da gente lá. falar desse grande desafio hoje, que é lidar com essa... Não sei se é escassez de profissional. Você que vai dizer pra gente, vai. Quem que é a Mayara Alves Serra? Isso. Sou Mayara Serra, sou especialista na área de gestão de pessoas e recursos humanos. Atuo nessa área há 7 anos, né? Fundei a Advice RH há 7 anos atrás. Eu sou contadora, atuei também na área, na contabilidade, mas eu entendi que aquele não era o meu lugar, então eu fiz uma transição de carreira e hoje estou no melhor lugar, né? Eu estou, de fato, atuando naquilo para o qual eu fui chamada. Então, por mais que as pessoas falam que é algo um tanto quanto complicado, é ali que eu me sinto bem, é nessa área que eu me sinto viva, né? É isso que faz eu acordar e querer estar ali, né? Então, Coisa boa. são muitos processos, muitas demandas, mas eu acredito que eu estou no lugar certo. Não só eu, mas o meu time também, né? Tem uma galera que está comigo, né? Eles estão ali diariamente. E olha que engraçado, nós entendemos que cada pessoa que está ali, que fala conosco, que participa do processo, nós tratamos como algo tão importante, nós levamos tão a sério o que a gente faz, que às vezes quando alguém fica sem resposta, porque imagina só, às vezes 1000 pessoas nos chamam ali, né? Nós atendemos muitas empresas aqui em Brasília, então as pessoas começam a ver as vagas, nós postamos em diversas plataformas, e as pessoas começam a ver as vagas e começam a nos chamar. E aí eu fico muito triste quando passa alguém, né, desapercebido, e aí eu vou lá, ou alguém do meu time vai lá e responde. Então é algo que a gente gosta de fazer mesmo, a gente faz porque a gente gosta. E é algo incrível de se fazer, né? Não é só, a gente não lida só com um currículo, né? Porque a gente Sim, ouve muito sim. falar. Nós lidamos com vidas. São pais de famílias, são jovens entrando no mercado, né? São pessoas que entram ali para trabalhar, que querem Trabalha fazer com parte. sonhos, né, Mayara? Com sonhos, com famílias, com Verdade, a verdade. construção de muitas coisas. Então, é algo extremamente importante, né? Nós participamos e vamos até algumas empresas, e eu estive em uma empresa, um cliente nosso, e uma das pessoas que participaram do processo, veio até mim, me abraçou e falou: nossa, muito obrigada, foi a partir da Advice que eu estou aqui, é a partir da empresa que eu estou aqui. E eu estava lá no processo, num treinamento, na realidade, né, para dar um treinamento. E essa pessoa veio até mim, nós tiramos uma foto também, e ela me agradeceu e eu também agradeci pelo feedback. Então, nada paga isso, é coisa importante. boa. Que legal. Tem o pessoal já querendo participar aqui, ó. Tereza Dias mandou, que linda, Mayara. Obrigada. Ecoou a fala da Só aqui, ó. E a Cleude Pereira Alves mandou aqui, ó, linda e ótimo profissional. Maravilha, obrigada, Não pessoal. tenho dúvida. 7 anos de mercado é uma jornada excelente, hein? Você começou a falar, comecei a refletir sobre uma coisa, que tem 2 coisas que me preocupam, dentre várias outras que me preocupam também. Mas assim, eu tenho uma preocupação, primeiro porque na educação, e eu vou falar na educação primária, nós temos poucos homens. Me preocupa o quanto que falta de homem educando criança, justo num período tão importante entre 0 e 7 anos de idade. É praticamente 0. Eu não conheço de homens que deem educação básica, não conheço. Agora, quando a gente fala de recursos humanos, que é um departamento assim extremamente importante e vem ganhando importância cada ano mais, pós-pandemia, então cresceu essa importância do departamento de recursos humanos, é um departamento
que me parece, se eu tiver errado, você me corrija, por favor, mas de maioria feminino. É isso mesmo? É isso mesmo. Por que será, hein? Ó, só ler aqui, ó, Ivanildo. De repente, Ivanildo já é, não sei se você conhece, de repente ele é da área. Maravilha, o profissional em boas mãos. Legal. Ivanildo legal. Araújo. Muito bom. Obrigada, Ivanildo. Pode ser que seja algum cliente, eu no momento não estou me recordando, mas obrigada. Maravilha. Obrigado, Ivanildo, pelo comentário. Quem estiver acompanhando ao vivo, pessoal, pode mandar mensagem para cá que a gente lê. Tem mais mulheres mesmo do que homem? Tem sim. Inclusive no meu time, né? Um abraço para o meu time. Eu acredito que eles estejam acompanhando aí. Só tem um homem no meu time, que é o Pedro William, né? Um abraço para o Pedro William. Inclusive, o Pedro foi um dos meus primeiros colaboradores e está comigo até hoje. Olha, que então, bacana. ele de fato gosta, né? Inclusive, acho bem interessante que as pessoas chamam ele de Senhor Pedro, mas ele é, ele é muito mais novo do que eu, ele é jovem. Tem aí seus 21 ou 22 anos, né? Ele E é todo bem mundo que novo. fala com ele, porque ele é bem, falando, né? Ele parece ser muito formal, então, mas é um rapaz aí, tá começando a carreira. Já está comigo há bastante tempo, né? Mas é bem jovem. São quantas pessoas no time, Mayara? Hoje nós somos 7, ou melhor, 6, e eu tô trazendo mais uma pessoa. Muito pro bem. time. As mulheres comandando lá. Comandando. Você vê um porquê disso, dessa questão da mulher? Você acha que a mulher se identifica mais com recursos humanos? Eu fiquei até curioso, vou até conversar com... A gente tem alguns proprietários de faculdade que são parceiros nossos. Vou até perguntar sobre essa procura na própria faculdade, porque a gente tem agora um tecnólogo, que é o Gestão em RH, que tem sido opção de muitas pessoas, né? Sim, sim. Geralmente é um curso mais que as mulheres costumam procurar mais, de fato. Até mesmo quando você vai fazer um processo seletivo, você percebe que mais mulheres do que homens estão ali também. Então, é um curso que as mulheres buscam mais. Talvez por exigir um pouco mais essa questão de gestão de conflitos, de lidar muito com o cliente, né? De ter que ter um jogo de cintura ali para Você tem que conduzir ser meio que uma entrevistas. psicóloga, né? De certa forma, sim. E muitas vezes as É. pessoas até acabam Eu perguntando, creio né? que seja mais por conta disso mesmo, pelas habilidades que as mulheres têm de olhar assim, sabe? Resolver naquela questãozinha mais emocional mesmo. E o RH tem uma carinha também de departamento de que cuida, né? Sim. A mulher, eu acho que é meio que, até quase que intuitiva essa questão do cuidado, né? Não, Uma questão até cultural, né? Eu acho que até é o coração da empresa, né? Eu acho que o RH. Tem uma sensibilidade maior, Tem, né? e, Há assim, uma sensibilidade maior. depende ali daquela decisão de quem você vai contratar, de tudo ali para a sua empresa ir além ou não, né? Então, eu Sem Verdade. creio que dúvida, sem a dúvida. preocupação de ter um RH bem forte, bem concretizado, né, dentro da sua empresa. Sim, mas uma coisa bem interessante de se falar, né? Eu não posso deixar de falar sobre isso. Às vezes nós falamos que porque a mulher tem um perfil específico para isso, mas na verdade não é bem sobre isso, porque existem a questão do perfil comportamental, né? Que é um ponto extremamente relevante para qualquer contratação, para qualquer empresa, para qualquer treinamento que se faça. Existem 4 perfis comportamentais, que são eles o comunicador, o analista, o executor e o estável, né? São cada um com as suas tendências comportamentais. E é claro que essa busca das mulheres para essa área não é relacionada ao perfil comportamental, Sim. tá? Porque os homens também, né? Quando você tem aquelas habilidades, aquele perfil comportamental ideal para atuar no RH, eles também performam muito bem, né? Não existe um perfil certo, né? Então eu posso ter ali, e aí é algo que eu não posso deixar de falar também, boa parte do meu time, eles são mais analíticos, executores e analíticos, né? Então, e eu sou muito mais comunicadora e executora também. Então, é muito bom que se tenha essa mistura de perfis dentro da área, né? esse equilíbrio de perfis dentro da área, porque a gente exige muito de nós. Então, exige a questão da análise, exige a questão da comunicação, exige a questão do que é muito do perfil do estável, né? Do cuidado com a pessoa. Né? Então, cada pessoa traz ali as suas características, cada perfil, né, comportamental traz ali suas características, e aí isso pode ser, né, independentemente do gênero, homem, mulher, pode trazer isso, né, de uma forma natural. Então, eu tenho ali homens que se comunicam muito bem, que conseguem estabelecer e se conectar muito bem durante uma entrevista, mas eu posso também ter homens que lidam muito bem ali no processo da análise, né? Então, isso vai muito mais do perfil
que é um dos erros, inclusive, das contratações. Um dos principais erros, né? Posso afirmar com muita propriedade, das contratações em quase todos os estabelecimentos, né? Em quase todas as empresas, organizações, é que as pessoas iniciam o processo de forma errada. Processo de seleção. O processo seletivo. Peraí, deixa eu só a gente voltar, é porque já entrou num tema muito importante aqui, vamos só voltar um pouquinho. Vamos voltar. Eu vou fazer uma pergunta talvez meio boba, mas vamos deixar bem claro aqui. Os empresários têm errado no processo seletivo? Estão escolhendo mal no mercado? Sim, tem errado. Ou seja, eu estou trazendo pessoa errada para dentro do meu negócio? Sim, isso acontece. E eu vou explicar para você. Quando a pessoa abre uma vaga, ela tem que colocar ali todas as informações na abertura daquela vaga, ela tem que colocar os requisitos, ela tem que colocar as atividades daquele profissional. Job description. O job description, exatamente. Ela tem que trazer todas as informações, né, dos benefícios. Você já viu que tem algumas vagas que falam assim, a combinar? Sim. Muitas pessoas falam, não tô querendo combinar, já vou para o que eu já tenho aqui as informações, Objetivo, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas querem colocar uma coisa muito Eu concordo. superficial, entende? Salário, a combinar. Traz logo qual que é, de fato, o É que nem salário, quem tá no Tinder e não sabe? tem a foto. Pelo amor de Deus! Socorro. Só para quebrar um pouquinho aqui, Mayara. Exatamente isso. Como assim? Pelo amor de Deus. Tá certo. É Desculpa, isso. só brincando. Aí eles começam a trazer essa questão de a combinar. E eu sempre oriento os nossos clientes. Quanto mais informações você coloca, mais nós temos a capacidade de formar ali um texto que vai atrair, né? Que vai chamar a atenção dos candidatos, das pessoas que estão ali olhando aquela vaga, e vai fazer com que eles se candidatem. E acaba que seleciona as pessoas certas, né? Exatamente. Não vai Aí- ninguém ali, né, Que não despreparado, quer. já sabe o que tá... E ainda assim vai, acredito. Não, Porque tem acredito. aquela questão Sim. do brasileiro, né? lá dar Eu não a vou sorte. ler tudo, eu vou lá tentar a sorte, eu vou lá Exatamente. negociar. E aí acaba indo, né, participantes, se inscrevendo, participando. Alguns são eliminados ali, desclassificados no processo, porque não atendem aos requisitos. Outros, né, acabam mentindo, né, sobre alguma habilidade que não possuem. E aí lá na hora a gente descobre. Por exemplo, tem pessoas que vão para participar de um processo para vaga de atendimento. E a pessoa é extremamente introspectiva. Entende? Ela tá ali tentando, porque eu entendo, ela tá precisando, ela Sim. tá em busca. Mas você imagina só, você é uma pessoa muito mais analista, muito mais introspectiva, você vai performar muito bem no administrativo, lidando com planilhas, lidando com sistemas, com coisas que exigem mais do seu natural. E aí você se candidata e vai para participar de um processo para passar o dia inteiro recepcionando as pessoas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu vou em alguns lugares, porque eu faço isso o dia Sim. inteiro, né? Avalio o perfil o dia inteiro. Eu vou em algumas casas, em algumas empresas, e as pessoas são muito fechadas. Imagina só você ser recebido por uma pessoa que é Exatamente. extremamente fechada, introspectiva, né? Não trata bem, não acolhe. E as pessoas estão buscando experiências. Né? Sim. Ninguém tá indo apenas... É claro, vou experimentar o prato, vou, né, ter ali a oportunidade de experimentar algo novo, tá vindo, né, agora. Mas eu quero Mas ter o uma receptivo, experiência. né? Sim, Exatamente, eu quero ter conta uma muito. experiência. Então, a forma como a pessoa me recebe, isso conta muito. Né? O primeiro contato é extremamente relevante. E aí, por quê? Porque contrataram uma pessoa que tem um perfil mais introspectivo e é mais rígido e é mais sério, né? É uma pessoa... Aí você fala, Mayara, mas tá errado, eu tenho que desligar. Não é que eu tenho que desligar essa pessoa, porque ela pode, de repente, performar muito em outro lugar, em outro ambiente. Pode ser que essa pessoa tá lá recebendo as pessoas, os clientes, e ela deveria estar no administrativo, cuidando das suas planilhas, analisando o seu fluxo de caixa, entende? No departamento de compras. No departamento de ok. compras, Ajudando no o próprio RH, estoque, ok. no RH, com alguns trabalhos, algumas atividades mais burocráticas. Tem uma série de coisas que as pessoas podem fazer que, é claro, tá muito mais casado, muito mais conectado ao perfil natural dela. Essa questão, por exemplo, da pessoa se candidatar para uma vaga que não tem muita ligação com aquilo que ela faz naturalmente, ela chegar ao ponto de mentir. Né? É até assustador isso. Não existe mentira que se sustenha. O desespero, É, acho então, que é tão grande, né? Que... Que se sustente, vamos dizer. No momento que ele faz isso, que risco que ele traz para ele? Não é só de ser descoberto da mentira, Uhum. mas quais riscos que você enxerga que ele traz até a nível emocional
para o seu dia a dia, tendo que estabelecer uma postura que não cabe a ele, que não é dele naturalmente, que imagina o esforço que a pessoa faz para poder estar ali. Como é que tá, de repente, terrível estar naquele lugar. O que acontece é que muitas vezes, né, essas pessoas passam por uma fase que é a fase de teste. Nessa fase de teste, que algumas empresas, inclusive eu já falo para os meus clientes eu sempre aconselho eles a colocarem essa fase de teste, né? A quantidade de horas ou se um dia é decisão deles. Mas é uma fase extremamente importante do processo seletivo. As pessoas precisam ser avaliadas naquilo. Então tem alguém, o gestor direto dela vai estar lá com ela avaliando se de fato ela tem aquela competência. Algumas pessoas ainda conseguem passar por essa fase de teste. E aí vai para uma outra fase que é a fase da experiência. Né, o tempo ali de experiência, que costumam ser 3 meses, né? Então, isso 45, outras empresas, né, optaram por fazer essa divisão de uma forma diferente, mas normalmente é 45. Então, essas pessoas, elas são desligadas durante essa fase de experiência, né? Outras conseguem sustentar a fase de experiência, mas também são desligadas lá mais pra frente. E aí acaba sendo um prejuízo para a empresa e também para a pessoa. Porque o que acontece? Aí começa a surgir uma quantidade de pessoas reclamando de algumas empresas. Eu entendo que algumas empresas são meio caóticas, eu também já tive, né, já atendi clientes que eram, assim, bem caóticos, mas nós fomos contratados justamente para ir para lá, para, né, entregar, para mudar o ambiente, para olhar mais para as pessoas, porque muitas vezes o empresário, ele recebe tantas demandas, e eu imagino que ele fica muito sobrecarregado, porque eu também sou empresária e eu recebo tantas demandas, e a gente fica mesmo sobrecarregado, mas isso não é uma desculpa e nem pode ser uma desculpa, né? A gente precisa ter um olhar para as pessoas. Né, eu preciso olhar para o colaborador, porque é o colaborador que faz com que o cliente fique mais tempo. Né? É o colaborador que está ali atendendo, é o colaborador. Então, se o colaborador está insatisfeito, todo o resto não vai funcionar. Né? Então, não posso... eu sei que eu sou empresário, eu sei que eu tenho muitas demandas, mas eu não posso negligenciar isso. Eu tenho que ter um olhar para a parte da gestão de pessoas. Eu tenho que ter um olhar para aquelas pessoas que geram o meu resultado. Porque imagina só, né? Se você não observa, se você não olha para a pessoa que faz o teu resultado acontecer, né? Sozinho a gente não consegue. Eu não consigo atender os meus clientes sozinho de forma alguma. Então eu preciso de pessoas que queiram e que gostem de pessoas como eu. Porque não adianta você vir para uma área, trabalhar com pessoas e você não gostar de pessoas. Não adianta. Mas eu gosto mais do processo. Ok, então eu vou te colocar aqui numa área onde você vai ter mais acesso com o processo, né? Onde você vai ficar ali avaliando mais o currículo, onde você vai ficar triando, onde você vai ficar cuidando mais da parte do sistema. Mas para lidar com pessoas, tem que gostar. Né? Tem que gostar. Imagina só, às vezes o candidato, ele chega para a entrevista e ele não consegue nem falar, porque às vezes ele é introspectivo, tem um perfil analista, tem um perfil estável, que são perfis mais fechados, né? Automaticamente, eles não vão conseguir se expor melhor. Aí eu contrato um que é super comunicador e que não consegue entender e nem tocar o processo. Eu falhei completamente no meu processo seletivo. Então, eu preciso entender, né? Voltando lá, eu preciso entender quais são as atividades que aquela pessoa vai, de fato, realizar para eu poder mapear, para eu poder desenhar qual é o perfil comportamental daquela pessoa. Né? Se ela tem que ter, é estável, ela precisa se colocar mais no lugar do cliente, ela precisa, né, estar ali e olhar para a necessidade do cliente, ou ela precisa ser mais rápida, ágil, entregar, ela precisa olhar mais para o resultado, ou ela precisa ser analítica, ela precisa avaliar ali as minhas planilhas, ela precisa olhar o processo, o que essa pessoa precisa fazer. Depois que eu entendo isso, né, aí eu, de fato, vou buscar as pessoas no mercado. Maiara, me diz uma coisa aqui, como é que você identifica isso? Se são testes, ou através de conversas, você consegue, ou até, de repente, atividades em grupo, você consegue identificar esses perfis? E como é que funciona fora a questão daquilo que a posição exige de perfil? Como é que é a questão, o quanto que o perfil, de repente, do líder ou do próprio proprietário da empresa pode influenciar também no perfil que eu tenho que trazer para fazer parte da equipe ali? Uma ótima pergunta. Respondendo a parte de como descobrir o perfil. Existe um teste, né, que é baseado na metodologia DISC, que é um teste que foi, né, desenhado por
por estudiosos da área, por psicólogos, então tem todo um respaldo científico, né? Não é um teste comum, não é um teste básico do Facebook nem do Instagram. É um teste que tem validade de fato, né? Ok. Ele foi criado e ele foi aperfeiçoado por Walter Vernon, que era um psicólogo organizacional, e ele criou o que nós conhecemos hoje como assessments, né? E esse assessments, ele foi criado justamente para entender o perfil comportamental para ser utilizado dentro das empresas. Então, foi incrível, né, esse desenvolvimento, incrível esse feito, porque hoje, a partir disso, a gente consegue avaliar. É claro que eu estou falando apenas de um teste, tá? Existem outros diversos testes que também têm validade. Existe o teste, por exemplo, de forças de caráter, que tem um respaldo também científico, né? E entre outros testes também. Porque, além disso, eu tenho outras questões, como a parte emocional da pessoa. Às vezes, a pessoa não tem capacidade de atuar naquela área. Então, né, tem que ter ali um auxílio de um psicólogo para avaliar se aquela pessoa, de fato, ela vai conseguir ou não vai conseguir atuar. Você tem um exemplo, assim, só para poder ficar algo palpável que já aconteceu, você não precisa citar nome de empresa ou do profissional, se você não quiser, só para a gente poder entender essa questão emocional, principalmente nos dias atuais. Certo. Só enquanto você puxa aí, só posso ler rapidinho aqui, ó. Claro. O Michael Fernandes mandou aqui, mais Serra, que sensação boa. A gente vê por aqui, sucesso na jornada. Legal. Receita Fitness, Maiara, a melhor profissional que conheço. Uau! Arielle Obrigada. Braz, Maiara, profissional maravilhosa da minha vida. Olha, que incrível. Muito obrigada, gente. Lembro, sim, de algumas pessoas citadas. Muito obrigada. Voltando aqui à parte do exemplo, né? Então, vou citar um exemplo, né, de um processo seletivo para um gerente. Pode ser? Para ficar mais claro? Ótimo. Então, para um gerente que vai atuar, como a gente atende muitos restaurantes, eu vou colocar para um gerente que vai atuar em um restaurante. O ideal é que esse gerente tenha ali um perfil comportamental executor, comunicador, porque ele vai liderar muita gente, ele vai ter que ter essa parte da entrega, né? É algo que tem que ser uma necessidade dele. Então, ele tem que ser um gerente muito ativo, que entrega muito, que corre muito. E esse é o gerente executor, né? O perfil executor, o dominante. E ele também tem que ser uma pessoa que impulsiona, motiva o time, porque é isso que faz acontecer. Imagina você chegar num restaurante e o time, né, ou em qualquer outra empresa, é um líder nato, né? Geralmente tem esses dois perfis. Aí você fala, Mayara, só esses dois perfis? Não, podem ter outros líderes muito bons com outros perfis? Pode acontecer. Mas esse líder, ele tem ele consegue despertar um time e fazer o time ter muito desempenho. Um desempenho, sabe, muito acima da média. Porque imagina só, é um líder que motiva, é um líder que faz as pessoas quererem fazer. Entende? É uma pessoa que consegue despertar na gente o desejo de fazer. Eu já tive uma líder assim, né, no passado, e ela despertava em mim um desejo de querer fazer, né? Às vezes eu ficava na empresa junto com as outras pessoas até muito mais tarde, porque eu queria entregar, né? E uma das necessidades do meu perfil é a entrega, né? Eu também sou executora, então eu quero entregar. Para mim é uma necessidade. Se eu não entrego, eu já começo a me sentir, né? Eu começo a me sentir mal. Então, é uma necessidade. Então, um líder para atuar, né, como gerente, um gerente para estar ali nessa posição de liderança, ele precisa ter esses dois perfis e, é claro, precisa também das competências, né? Mas o que acontece? Às vezes essa pessoa ela tem um problema emocional ou até um problema de saúde e aí ela não vai conseguir performar bem porque ela tem esse problema emocional. Ou seja, ela tem o perfil encaixa. O perfil é o perfeito. Só que tem um desafio emocional, que pode ter sido até algo temporário que surgiu, é isso? Exatamente. Pode ter sido a questão de um casamento que, né, teve um problema, pode ser a perda de um ente, ou pode ser mesmo um problema, né, de depressão, um problema com a bebida alcoólica, né, ou com outras coisas que a gente sabe que acaba acontecendo mesmo, a pessoa fica viciada em alguma... Você consegue diagnosticar isso na hora da Então, a gente não consegue, por isso que a gente sempre aconselha os clientes a contratarem a parte psicológica, né? Então, existe o processo seletivo com a avaliação de perfil apenas, né, que é o que nós fazemos, e existe a outra etapa do processo seletivo que nós também fazemos, que é quando a gente encaminha para um psicólogo organizacional. E aí essa pessoa vai lá, faz alguns testes para ver questão também da atenção, né, entre outras coisas. Só que o que acontece, né, não deveria acontecer, mas acontece, alguns optaram, né, algumas empresas acabam optando por não contratar essa parte, que é extremamente relevante. Aí o que acontece lá no futuro?
a pessoa começa a ter um problema que não dá para diagnosticar, porque nós, né, não somos o psicólogo, então Não tem bola de e cristal. não temos, né, a bolinha de cristal, como seria bom se nós tivéssemos. E aí a gente consegue, e aí a pessoa vai e aí começa a apresentar os problemas, e aí ela ou é desligada ou pede desligamento, né? E aí a gente acaba recebendo feedback, né, daquele profissional. E aí a gente começa a falar, a própria empresa entende, né? Ela fala, não, a gente percebeu mesmo que era um problema emocional, então era uma pessoa muito boa, dava muito resultado, mas não conseguiu permanecer no time porque tinha alguns problemas emocionais. E aí também tem casos de né, colaboradores que acabam surtando em ambientes de muita tensão, acabam tendo problemas, crises de pânico, de ansiedade, né, entre outras coisas. Tudo isso acontece. Essa questão da doença emocional presente e, pelo jeito que você está falando, que manifesta no ambiente de trabalho, é uma crescente, principalmente pós-pandemia? Principalmente pós-pandemia. Né? Muitos casos. Que tipo de manifestação de doença? Por exemplo, você falou crise de pânico. Como isso tem surgido no ambiente de trabalho, ou ansiedade, depressão? Olha, eu posso trazer algumas situações, principalmente quando envolve muita tensão, né? Eu vou trazer um exemplo de um restaurante, cozinha de um restaurante. É um lugar de muita tensão. Sim. É um lugar de muita pressão. Não só, eu posso também trazer uma outra opção também, vendas, né? Ele tá constante pressão, porque ele tem que bater metas. O cara tem que alcançar um valor X e ele tem que ralar para alcançar. Então, ele tem que falar com muitas pessoas. Muitas vezes as pessoas tratam mal, muitas vezes as pessoas, né, não dão muito interesse. Houve muitos nãos. Então, a pessoa tem que estar bem, né? A pessoa tem que estar muito bem para estar ali ouvindo não todos os dias. E vários. Entende? Então, e em outra, a pessoa tem que estar muito bem também para estar na cozinha de um restaurante, porque é um lugar muito tenso, né? Em algumas cozinhas são mais quentes, naturalmente, tem muita pressão, porque é uma demanda gigantesca, pratos saem constantemente a cada minuto, a cada segundo, então se você não estiver bem, você não consegue lidar. Se as pessoas não estiverem bem, elas não conseguem lidar. E aí nós ouvimos muitos casos, né, de pessoas que surtam. Eu já tive que levar, né, colaborador que teve um problema mesmo emocional em um cliente, já tive que conduzi-lo até um hospital, porque ele teve um surto, né, ele teve uma crise, não sei bem se foi de ansiedade ou se foi de pânico, né, então Mas ela essas entrou coisas. Em prantos, o que aconteceu com a pessoa? Na verdade, a pessoa, ela é como se ela tivesse ali quase se sentindo que estava perto da morte, né? Uma sensação de morte mesmo, é o que ela explicava. E ficava repetindo as mesmas coisas, e aí eu fiquei lendo o que eu poderia fazer, eu ficava pegando na mão da pessoa, dizendo, eu tô aqui, eu vou te ajudar, e tá tudo bem, até a pessoa chegar no hospital, ser medicado e depois se acalmar. Olha que situação. Conta um pouquinho pra gente como é que é a atuação de vocês. Tá claro pra gente que vocês trabalham na parte de seleção, contribui aí com o empresário, né? De repente, uma falta de competência que ele tem, que é comum. Deixa eu pedir ajuda para quem sabe fazer, para trazer as pessoas certas para os cargos certos, para as áreas certas. Além dessa atuação, vocês atuam de alguma outra forma dentro do RH, dentro das empresas? Sim, essa parte do recrutamento e seleção é o básico, né? A primeira, nós chamamos de portas de entrada, né? O empresário, ele conhece ali o nosso processo seletivo, ele entende como funciona o nosso processo seletivo, mas nós atuamos na parte de BPO de RH, onde nós conduzimos boa parte, diria que 90% das atividades do RH daquele empresário. Você terceiriza o BPO é isso. a terceirização, né? Então, ele terceiriza o RH. E aí nós conseguimos tocar todas as demandas relacionadas a RH. Nós também fazemos o BPO de DP, né? Que nós temos uma especialista hoje na área que está conosco há um tempo também, que é a Daniela Castanheira, é uma especialista de fato. Né? Já tem mais de 15 anos na área e ela Posso pedir um entende favor? muito bem. Claro. Mas não perde o fio da meada, não. Só para o pessoal poder entender, você pode diferenciar RH de DP, por gentileza? Consigo. O RH, ele é mais voltado para essas demandas de pessoas. E o DP, ele é mais voltado para demandas burocráticas. Então, o DP envolve folha de pagamento, envolve a parte da folha do ponto, envolve férias, né? A própria parte do 13º, cálculo, férias. É mais burocrático mesmo. O RH, ele é mais voltado para o desenvolvimento,
né? Ele tem algumas partes burocráticas, mas ele é muito mais voltado para o desenvolvimento das pessoas. Então, quando eu falo de DP, eu sempre vou olhar mais para o lado burocrático, folha de pagamento, rescisões, férias, 13º, né? Toda essa parte de cálculo da folha, relacionada à folha, que é o que hoje a Daniela, que é uma especialista na nossa empresa, que é o que ela faz. Então, quando nós entramos dentro de uma empresa, faz ali toda a parte da avaliação para ver se toda a documentação do colaborador está certinho, porque muitos empresários têm passivos trabalhistas porque não levam isso a sério. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas boa parte das empresas recebem aí seus processos trabalhistas em função disso, né? Não só em função disso, né? Mas assim, é um dos pontos. Então, às vezes, a pessoa entra, começa a trabalhar e ela não tem a documentação, ela não fez o exame admissional, ela não entregou a documentação, ela não foi enviado nada para o E-Social. Né? Então, hoje, quando eu contrato um colaborador, automaticamente essas informações precisam estar no E-Social. Entende? Então, a Daniela vem, né? A Dani, que nós chamamos ela de Dani, vem e garante que isso aconteça. Né? Garante que tudo isso foi transmitido no E-Social, que o cara realmente fez, né? Que o colaborador realmente fez o exame admissional, o periódico, o demissional, né? Ela faz essa parte da auditoria na folha de pagamento para conferir se está tudo certinho, se todas as informações estão indo, né? Estão, de certa forma, chegando no E-Social certinho. Então, ela garante todo esse processo. Além de as rescisões, ela faz o cálculo da rescisão. Porque a gente imagina assim, né? Eu sou contadora, a Daniela também é contadora, a gente imagina assim, nós encaminhamos para a contabilidade e a contabilidade vai mandar certinho. Mas às vezes você não mandou uma informação para a contabilidade e ela não te perguntou. Né? Então, nesse processo, nós garantimos que todas as informações foram enviadas. Entende? Então, às vezes o colaborador sai e leva o uniforme e não é descontado. Então, a empresa fica com prejuízo. Ou, às vezes, o colaborador sai e ele nem foi registrado. Ele passou tão rápido, ele entrou, não foi registrado. Acontece em algumas empresas. Então, todo esse processo vem dentro do BPO de RH, né? Uma mão olhando para o treinamento, para o recrutamento e seleção, que é o que a gente já faz, né? Fazemos recrutamento e seleção, os treinamentos voltados para essa área de desenvolvimento, a auditoria na folha de pagamento, validação da documentação para evitar os passivos trabalhistas para as empresas, entre outros processos, garantindo ali que tanto a empresa quanto o colaborador estejam satisfeitos nesse processo. Bacana. Muito bacana. Baiara, me tira uma dúvida, e também acho que de muita gente está assistindo a gente. As redes sociais hoje, elas são analisadas nesse processo de... Para alguns cargos. Boa pergunta, né? Cuidado, pessoal. Melhor derrubar seu Instagram. Para alguns cargos, sim. Sim? Sim. São observados. Geralmente esse processo ele é mais interno. A empresa, né, tem um analista ou auxiliar de RH que faz esse processo de olhar as redes sociais da pessoa. Existem critérios de contratação específico para cada cargo ou não? Tem algum critério que é para todos? Existem critérios específicos para cada cargo. Né? Vou te dar um exemplo. Vou contratar uma recepcionista. Eu preciso que aquela recepcionista, né, as empresas, precisa que aquela recepcionista tenha um curso, ou secretariado executivo, ou algum outro curso, tenha facilidade com a tecnologia, porque imagina só, né, você ser atendido por um recepcionista que tem muita dificuldade na digitação, né? Então, a pessoa tem que ter uma facilidade com a tecnologia, com pacote Office, porque vai lidar com planilhas, vai preencher planilhas, né? Tem que ter facilidade para atender telefone também, porque o que acontece é que muita gente não tem facilidade hoje em dia para atender telefone. Eu já fui muitas vezes tratada muito mal. Corre de telefone. De chamada de voz, não. Já percebeu que tem pessoas que não atendem o telefone? Sim. Sou eu. Você não atende? Não. Ai, gente. Aliás, Eu confesso que eu tenho um pouquinho de O dificuldade. meu telefone, viu? ele fica 24 horas no perfil, que só tem alguns números que tocam. Só toca para meus filhos e... Eu até tenho que ver, eu acho que só para eles. Sim. Então, nesse processo, algumas pessoas até perdem a oportunidade, viu? Olha aí, tá Porque vendo? fique atento ao seu telefone, caso você tenha se candidatado. Muitas vezes a gente tenta enviar uma mensagem, o número é o incorreto, a gente consegue um outro número ou envia por e-mail. Enfim, mas nesse processo também a gente entra em Ainda existe contato. essa questão de vocês Sim, ligarem. nós mesmo? ligamos para algumas pessoas. Principalmente quando é uma vaga que tem muitos requisitos e que a gente já está ali há um tempo tentando encontrar aquele profissional
profissional e alguns profissionais, né, se candidataram naquela vaga, você vai avaliar e a pessoa não tem os requisitos, a gente tem que ligar para as pessoas, para algumas pessoas, né? E às vezes a gente liga em um número que não é o número original, não é o número da pessoa. Aí aquela pessoa que atendeu passa um outro número, né? Ou dá um e-mail, ou passa alguma outra informação. Isso acontece também. Mayra, você podia falar um pouquinho aqui onde os candidatos eles têm falhado, desde o currículo até a entrevista, de repente, primeiro dia de trabalho. Só antes de ler rapidinho aqui, ó, a Cleude Pereira mandou aqui ótima explicação, fala com propriedade e entendimento da área, botou uma salva de palmas aqui. Arielle Braz mandou mais um aqui, ela botou, ó, Dani Castanheiras. Eu tenho a impressão que eu já ouvi falar de Daniela Castanheiras. Trabalhamos juntas, a Arielle também estava lá. Lembra que eu falei da contabilidade? Sim, é ela. Arielle era uma das pessoas que estava muito nessa bem. contabilidade. Ah, que bacana. Dani Castanheiras, uma especialista Mega Blaster, mandou aqui a Arielle Braz. Eu tenho a impressão que eu conheço Dani Castanheiras, mas depois vamos ver. Brasília é pequenininha, deve conhecer. Me conta um pouquinho sobre os erros que os candidatos eles têm cometido desde o momento que eles preenchem o currículo, no momento da entrevista, de repente até nos primeiros dias de trabalho. O que está, às vezes, até meio grosseiro, assim? Olha, primeiro ponto, eles erram. Não atualizam telefone, que foi o que eu falei. No currículo, E-mail incorreto. Eles se candidatam para uma vaga específica e essa vaga exige o conhecimento na área, né? Pelo menos o básico no pacote Office, e a pessoa não tem um curso, a pessoa não tem um idioma e às vezes é para a área de recepção em um restaurante e precisa ter um outro idioma. A pessoa não coloca essas informações, não coloca o endereço, que é um ponto importantíssimo. Tá. Isso é por conta do cálculo do VT, do Vale Transporte? Olha, eu confesso que para algumas empresas sim, mas é muito mais para a questão. Algumas empresas querem avaliar o tempo que a pessoa vai ficar no ônibus, porque as pessoas acabam desistindo quando passam muito tempo no transporte. Olha que interessante. Então elas preferem contratar pessoas mais próximo ali da empresa, porque elas imaginam assim, olha, essa pessoa vai passar 30 minutos. Então, ela vai passar ao longo do dia 1 hora no ônibus. Então, é muito mais fácil, a pessoa vai entregar mais, vai performar muito melhor. E aí, eu não vou ter ali, daqui a 6 meses ou 7 meses, ter que fazer uma rescisão. Então, alguns empresários, né, eu diria até que hoje boa parte, estão pensando também dessa forma. Querendo eliminar, porque imagina só, você contrata uma pessoa, daqui a pouco a pessoa está cansada do transporte público, que nós sabemos que isso acontece muito aqui em Brasília, em outras capitais também, mas aqui em Brasília é algo real. Às vezes as pessoas passam por dia dentro de um ônibus 2h30 ou mais. Totaliza isso, né? O Nossa, pessoal do entorno, então, sofre horrores, acorda super cedo. É muito desgastante, né? O seu estresse da pessoa, ela se multiplica ali. Exatamente. Às vezes as pessoas chegam muito mais cansadas pelo fato de terem passado mais tempo no transporte do que propriamente em realizar a tarefa do dia a dia. Né? Isso desgasta muito o profissional. Então, algumas empresas, tendo consciência disso, falam assim, olha, a gente prefere pessoas que moram mais próximo, porque vai trazer uma qualidade. Eu já ouvi muito isso, gente. Qualidade de vida para o colaborador. Legal isso daí. Né? Chega ao ponto de você, de repente, descartar currículo porque não tem endereço? Chega. Tá. Muitos currículos são descartados. Quando a gente não consegue contato, nós enviamos uma mensagem pelo WhatsApp, né? O meu time envia mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, e aí não tem nenhuma resposta. E essas pessoas... E muitas vezes a gente olha, o currículo não tem informação, é descartado também. E o que é mais valorizado em uma contratação para você? Olha... É claro que o ideal é que as pessoas atendam aqueles requisitos, né? Mas o que a gente consegue, o que a gente costuma olhar e bater muito na tecla com as empresas é o perfil comportamental. O perfil comportamental é um dos pontos mais importantes do processo seletivo e muitos empresários negligenciam isso. Mas eu pergunto, a questão técnica já se considera que ele tenha ou chega ao ponto de falar assim, eu quero o cara com comportamento X, sabe trabalhar em equipe, uma pessoa sociável, resiliente, proativa. Se não souber, a gente ensina aqui. Chega a esse ponto? Sim. Isso tem um custo e tem um tempo. Sim. Mesmo assim, a empresa acaba optando por isso. A empresa acaba optando por isso. Porque o que acontece? Pode ser que a pessoa venha e tenha ali todas as competências que a área exige, mas não tenha o perfil comportamental. 1 ano depois, a pessoa ou ela pede, ou ela solicita o desligamento, ou ela é desligada. Porque ela começa a desmotivar e aí o desempenho dela cai drasticamente.
né? Só, né, para reforçar aqui com você, dependendo do perfil comportamental, imagina só, né? Isso aconteceu comigo, por isso que eu falo com muita propriedade. Eu tenho esse perfil comunicador, eu gosto de me comunicar, gosto de estabelecer conexões e eu gosto também de realizar. Então, eu atuando dentro de uma contabilidade foi muito caótico para mim. Porque exigia tanta habilidade de análise, tanta habilidade, né? É engraçado, eu até costumo falar isso, eu vou até trazer algo que aconteceu muito engraçado dentro dessa empresa. Nós aplicamos, foi aplicado na realidade, uma avaliação, uma pesquisa, uma avaliação de desempenho. Foi isso mesmo, uma avaliação de desempenho. E dentro dessa avaliação de desempenho, as pessoas falavam assim, uma ótima profissional motivacional. Aí oi? Eu sou contadora, né? Mas aí depois eu comecei a entender, na realidade era isso que eu fazia. Eu levantava muito a autoestima das meninas, né? A Dani, por exemplo, eu trabalhei com a Dani, falava muito, Dani, você é espetacular, você é uma profissional incrível. Eu falava muito pra Clau também, que era outra que trabalhava muito com a gente. Falava, Clau, você é uma analítica maravilhosa, você é incrível naquilo que você faz. Então eu gostava disso, eu já faço isso, né? Naturalmente. Então, acaba que algumas pessoas percebiam e falavam, não, uma ótima profissional motivacional. Então eu entendi naquele momento que eu estava no lugar errado. Eu estava ali executando uma tarefa que não era natural para mim. Exigia de mim habilidades analíticas que eu não tinha, né? Hoje, é claro, quando você tem uma empresa, existe também muitas demandas, você tem que ter um olhar mais, né, para o detalhe. Eu até me sinto um pouco mais analítica agora, desculpa os analíticos, até me sinto um pouco mais chata agora com alguns processos. Acho que até a Sol percebeu isso. Agora eu fiquei chatinha com os processos, de tanto que eu sou cobrada com o processo. Sim. Mas antes, eu era muito mais conexão, queria conversar com as pessoas, queria desenvolver as pessoas, queria palestrar, queria que as pessoas se tornassem melhores. E é claro que ainda é uma realidade dentro de mim, é algo que, né, é uma verdade minha. Eu quero que as pessoas se tornem melhores. Quando eu tô numa entrevista, ontem mesmo eu fiquei sem um colaborador e eu tive que conduzir algumas entrevistas e, paralelo a isso, treinar 2 pessoas. E aí, quando eu estava lá, eu falava, cara, essa pessoa, ela tem tantas habilidades analíticas, se ela soubesse disso, ela seria um incrível nessa área. E eu ficava pensando, e eu fico, é natural, eu fico pensando em como aquela pessoa pode performar muito bem estando em outra área. Mas aí você vai ver, a pessoa fez o curso de enfermagem, ela fez um curso de fisioterapia, ela fez curso de vigilante, ela fez tantas coisas porque ela está perdida. Sim. Ela não sabe o que ela quer fazer. Então ela sai atirando para todos os lados. Né? Ainda não parou. O que eu gosto de verdade de fazer. É isso. Acho que as pessoas estão assim, muito preocupadas em ter mais o que fazer do que fazer o que realmente, né, deseja fazer e fazer com amor, com propriedade, né? Não entende sobre propósito. Ô, Mayara, vem cá, você é chamada para poder fazer realocação, tipo assim, vir para a empresa, levantar o perfil comportamental, ver se consegue mexer um pouco no time. A gente semana passada eu estava conversando com o diretor daqui do IBMEC, e o IBMEC, para quem não conhece, pessoal, a gente está falando de uma das maiores escolas de negócio do país, ali parelha com a Fundação Dom Cabral e também a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, porque o IBMEC fez uma pesquisa no Brasil, isso antes da pandemia. Um levantamento com mulheres e homens entre 40 e 45 anos sobre satisfação no trabalho. E foi constatado naquela época, hoje com certeza isso aumentou, um nível de satisfação muito grande. Em torno de 55% das pessoas afirmaram estarem insatisfeitas com aquilo que faziam, a sua atuação profissional, e não sabiam o que fazer. Acontece de você ir para um ambiente de trabalho e descobrir insatisfações, porque muitas vezes a pessoa está alocada no lugar errado e mexer essas peças, acontece isso também? Sim, sim. Inclusive, nós fizemos um trabalho muito bom, né? Que, inclusive, essa cliente, ela trouxe alguns depoimentos pra gente. Tem até, nós pegamos os depoimentos, compartilhamos no nosso Instagram também. Ah, que bacana. Nós fizemos um trabalho de mapeamento de perfil. Então, eram muitas lojas, né? Eu não vou me recordar exatamente, mas é como se fosse uma loja conveniada, claro. E aí essas lojas, né, que eram várias, tinham muitas pessoas com os perfis incorretos, né, com os perfis incorretos nos lugares que não deveriam estar. Então tinha mal muito... alocada. Mal alocado. Obrigada. Ah, caramba. Tinha muito... Perdão. Obrigada. Tinham muitos vendedores, tinham muitas pessoas que estavam infelizes mesmo, porque estavam ali tendo que fazer um trabalho que era um trabalho que não era natural.
Então, eu vi a insatisfação, não só de vendedores, mas também de gerentes, que estavam atuando num local que não deveria atuar, né? Porque, vamos lá, para vender, nós já falamos sobre isso aqui, mas só para, né, reiterar, para vender eu tenho que ter muita motivação. Eu recebo nãos diariamente. Eu recebo não acho que a cada 1 hora eu recebo o quê? Mais de 10 nãos. Isso eu tô jogando aqui por alto, nem não tenho a estatística, eu não sei exatamente isso. Mas você recebe não o tempo inteiro. Então, se você não for alguém que tenha ali uma autoestima, sabe? Que tenha Uma resiliência. uma resiliência, você começa a desmotivar, né? Sim. Inclusive, eu já ouvi isso de um vendedor meu, né? Eu optei por contratar um vendedor, foi uma opção minha, tá? Eu optei por contratar uma vendedora que tinha um perfil um pouco mais analítico. E aí, em determinado momento, ela me falou que estava desmotivada. Aí eu falei, não contava com isso tão rápido, né? Eu contava com isso mais pra frente. Porque o trabalho era, no primeiro momento, era um trabalho mais que exigia um pouco mais de habilidade analítica, de mandar mensagem, de ficar ali perguntando, de ficar agendando alguma reunião. Mas aí a pessoa começou a ver, não ver as coisas acontecendo, né? De uma forma, assim, muito rápida e começou a desmotivar. Então, dependendo do perfil comportamental que você vá contratar, que você, né, contrate ali pro seu time, aquela pessoa vai desmotivar muito rápido. E aí, por que eu falo muito desses perfis, o comunicador e o executor? Porque os dois perfis que mais se automotivam. Entende? O dominante, ele já acorda falando, eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu sou incrível. Às vezes a pessoa até precisa melhorar, mas ele tem uma autoestima, ou ela tem uma autoestima tão incrível, tão espetacular, que ela fala assim, eu sou muito bom, né? Perdão pela palavra, algumas pessoas falam, eu sou muito fodástico naquilo que eu faço. Já ouvi isso, por isso que eu tô repetindo, que eu já ouvi, eu sou muito fodástico naquilo que eu faço. Eu sempre bato todas as metas. Então, claro que eu tinha essa informação, era o melhor vendedor, né? Então, o vendedor, ele tem que ter uma autoestima maravilhosa. Ele tem que se achar mesmo muito bom naquilo que ele faz, né? E é claro, o ideal é que ele também aprenda mais, que ele também desenvolva, que ele também, né, busque aperfeiçoar mais em relação aos produtos, entenda melhor e também se coloque no lugar do outro, porque o executor, né, que é aquela pessoa que é muito, que se acha muito, muitas vezes ele não consegue se colocar de uma forma muito fácil no lugar do outro. E vendas é isso, né? Eu preciso entender a necessidade da outra pessoa para eu poder colocar o que eu tenho ali. Não posso só sair. Eu sei que vocês já viram isso, os vendedores que chegam te mostrando ali 500 coisas que você fala, nem sei o que eu quero. E o cara me trouxe, o vendedor me trouxe aqui 500 opções. Então, ele tem que de certa forma, se automotivar diariamente e ele tem que se colocar no lugar do cliente. Para vender aquilo que realmente vai suprir a necessidade do outro, não aquilo que eu quero vender. Exatamente. Até para ter um cliente a longo prazo, vamos dizer assim, deixa ele voltar, né? Ele fideliza o cliente. Não é o cara que vai só empurrar. Exatamente. Que também acontece. Tem essas duas pessoas. Por exemplo, nesse caso dessas lojas, você tinha gerentes ali mal posicionados. É o famoso caso do bom vendedor que é promovido para gerente, mas ele não tem um perfil para gerencial? Aconteceu. Né? Então, exemplo, tinha algumas pessoas que eram ótimos como vendedores e aí, por serem muito bons, foram, né, promovidos. Como se fosse um prêmio, né? Como se fosse um prêmio, mas aí a pessoa começou a perceber que não era aquilo, né? Exigem outras habilidades, então não era exatamente aquilo. E tinha também algumas pessoas que tinham perfis que não dava para atuar ali como sendo um gerente, como sendo alguém que vai chegar todos os dias na loja e vai dizer, vamos vender, vamos bater a meta hoje? Vamos, pessoal? Tem que ter o perfil. E não só o perfil também, tem que gostar de fazer. Porque algumas pessoas até têm um perfil, mas não gostam. Sim. Então, eu vou trazer alguém que tem um perfil e não ama fazer aquilo, não ama motivar as pessoas, levantar as pessoas, né? E dizer, vamos comigo, me siga, né? Então, tem que ser líder de verdade. Tem que trazer as pessoas para si. A gente vai ter que fechar, filha. Quer fazer a última pergunta e fala? Quero. Deixa eu puxar a sardinha aqui pro meu lado. Uma vez eu li numa pesquisa que dizia que pessoas bem vestidas, elas ganham 3 vezes mais. Puxa, ó, só lembrando aqui pra quem entrou agora, que a Sol Oliver, além de ser influência digital, é consultora de moda e estilo. Consultora de modas e estilo. Fala aí, filha. Então, Mayara. Não, recomeça que eu te interrompi, perdão. Então, a pesquisa dizia, né, que pessoas mais bem vestidas ganhavam 3 vezes mais que as pessoas normais, né? As pessoas que se vestem
Você vê que Dentro aqui na da... mesa eu estaria frito de camiseta, né? Ah, mas você tá bem vestido, Léo. Dentro da seleção, né? Que eu falo muito para as pessoas, a importância da embalagem, né? Sim. É a importância de você se vestir bem, sendo congruente com o que você quer passar. Se dentro da seleção, né, da entrevista, você vê também muito isso? É uma forma de classificar ou não Então, Vai. vou te explicar. Tá. Nós iniciamos observando o perfil comportamental, as competências, porque os requisitos, né, são importantes. Sim. Então, a pessoa tem que ter o perfil, tem que ter as competências. E é claro, se for para eu escolher entre uma pessoa que está bem posicionada e bem vestida, né, sabe de fato se comunicar, se portar ali diante da entrevista, é claro que eu vou escolher. E assim, pode ser que aquela pessoa esteja bem vestida e pode ser que ele seja extremamente introspectivo. Sim. De qualquer forma, eu vou preferir aquela pessoa que tem um perfil, competências e, é claro, esteja bem vestida, sem dúvida. Principalmente se for para um cargo, né, mais tático, mais estratégico, né? É lógico, eu vou levar em consideração também, se for para um cargo operacional, sim, eu vou pensar o seguinte: a pessoa se preocupou em se, sabe, em vir bem. Se preocupou com a Ser intencional, apresentação, foi intencional. Então ele veio Exatamente. para, de certa forma, chamar atenção, né? Sim, É lógico sim. que ele vai ser um dos finalistas, sem dúvida. Se ele não tiver o cargo, ou melhor, se ele não tiver o perfil, infelizmente eu não vou poder mantê-lo no processo. Sim, claro. Mas se ele tiver o perfil, sim. Então, algo que você falou sobre essa questão das pessoas que ganham mais, elas se posicionam melhor, se vestem melhor, mas eu vou até complementar isso. As pessoas que ganham mais são aquelas pessoas que mais sabem lidar com pessoas. Ótimo. Isso também tem algumas pesquisas, não vou lembrar a fonte, Sim. mas tem algumas pesquisas, né? São as pessoas que ganham mais. Sim. São aquelas pessoas que conseguem se conectar, que conseguem liderar muitas pessoas, influenciar muitas pessoas, conseguem fazer as pessoas performarem muito bem. Imagina só, se você é o CEO de uma empresa, se você entrou numa empresa que não estava trazendo um resultado, você entra e faz aquilo acontecer, sem dúvida, você vai dobrar ou triplicar a tua remuneração, né? Então, quanto mais facilidade você tem em lidar com pessoas, mais você vai ganhar, sem dúvida. Sei. São as pessoas que geram resultado no final. Mayara, a gente precisa terminar aqui. Vamos deixar teus contatos. Se você quiser deixar também uma palavra final, só ler aqui, ó. Tereza Dias, quero saber como faz para contratar vocês. Ivanete deixou aqui, ó, simplesmente maravilhosa e botou: o transporte público de Brasília é o pior e o mais caro. Deus abençoe sempre você, Mayara da Ivanete. Bernardo deixou uma salva de palmas, botou aqui a melhor. Mayara Serra, Receita Fitness, também deixou aqui uma salva de palmas. Por favor, Mayara, palavras finais e contatos, por favor. Vamos lá. Vocês podem nos encontrar através do WhatsApp, no número 991 15 41 15. É 61, pessoal. A gente tá falando de 61, Brasília aqui isso no mesmo. Brasil, tá? Tem pessoal de fora do Brasil acompanhando aqui também. Que maravilha. Então, Repete. 61 Aham. 991 15 41 15, através do Instagram, Advice RH _. Vocês podem chamar, né, nesses dois lugares que a gente com certeza vai responder. E para finalizar, né, eu quero dizer para você que é empresário ou para você que veio de alguma forma aqui para entender um pouco sobre o processo seletivo, seja intencional, né? É uma Sim. frase que a Sol sempre fala. Seja intencional, entenda para onde você quer ir, entenda se você quer ir para uma área, né, administrativa, entenda quais são os requisitos do administrativo. Se você quer ir para uma área de atendimento, entenda quais são as habilidades e os requisitos que aquela área solicita, né? Faça curso, não vá direcionado Prepare apenas pra pelo aquilo. que as pessoas falam, porque as pessoas falam assim: olha, agora essa área de TI, essa área de tecnologia tá dando muito dinheiro. É exatamente dessa Sim. forma que a gente vê. Aí as pessoas começam a buscar, né? E aí vão ser pessoas frustradas, profissionais frustrados, com resultados medíocres, né? Essa é a Sim. palavra, medianos, e não conseguindo performar, porque foram buscar uma carreira apenas pela remuneração. E eu posso dizer com muita propriedade: não busque algo apenas pela remuneração. Busque algo que você goste de fazer, que você ame fazer, de fato, que é algo que você nasceu para você, que tá ali Propósito, próximo, né? que tem o propósito, e faça, porque sem dúvida você vai performar e vai ser natural. Algumas pessoas falam isso, Sem parece fazer que força. vocês estão fazendo as coisas sem fazer força. Vocês já ouviram sim. isso? Sim. Você gosta tanto, você ama tanto fazer, que você faz porque você, de fato, ama fazer. E aí o resultado é, sem dúvida,
outro resultado. É exponencial o que você pode fazer quando você faz com amor. E é lógico, não é só com amor, né? Você tem que... Eu não tô aqui só com amor, não, tá? Eu tô aqui, mas foram anos, muitos cursos, né? Eu até brinco que teve uma época que eu era louca do curso. Eu fiz tantos cursos que eu perdia os certificados. Mas porque eu entendia que era necessário, né? Afinal, você tá trabalhando com pessoa. E pessoa, né, não é clichê, pode até ser clichê falar, mas é a realidade. É o bem mais importante de qualquer organização. É o capital humano, tá? Então, obrigada. Muito bem. Só o Oliver. Gente, quiser me contratar, né, como consultora, como também influencer aí do seu negócio, da sua loja, tem o meu perfil, Sol Oliver Oficial, pode me chamar lá no direct que eu respondo todo mundo. E também, né, participar aqui do nosso podcast também. É só me chamar, vou chamar o Léo também. Pode vir. Pode vir, a casa é sua. A casa é sua. Obrigado, Sol Oliver. Mayra, parabéns pelo excelente trabalho. A Ivanete mandou aqui, só que eu não entendi muito bem, Ivanete. Ela, eu acho que é fazer o que gosta ou o que ama, alguma coisa assim. Traz como recompensa ganhar dinheiro. É isso, perfeito. Perfeito, exatamente. Parabéns pelo trabalho, toda a seriedade aqui. Esse é um papo longo. Dá pra gente esticar aqui, que tem muita coisa aí. Parabéns e principalmente por estar com... Opa! Oi? Já saiu, já. Apareceu uma fala. Inclusive, foi da tua empresa. Apareceu ali na tela, ali, ó, agora. Parabéns pela competência, por todo o trabalho dedicado, numa posição tão importante. A gente precisa tanto de vocês. Eu precisava ter perguntado uma coisa, não perguntei, mas me responde bem rapidinho, por gentileza. Claro. O empresário brasileiro, ele está maduro ao ponto de permitir que a empresa adentre no seu negócio e faça os ajustes que muitas vezes pode parecer... Parece que está bagunçando a minha casa aqui. Ele está maduro nesse ponto? Boa parte, sim. Mas ainda existem alguns que não estão abertos para esse tipo de situação. Mas aí a questão é mentalidade mesmo, né? Ainda não trabalharam essa parte. Faz o seguinte, ó, conversa com a Mayara. Vamos deixar só mais uma vez aqui os contatos, por gentileza, Mayara, pra gente poder fechar? Claro. É 61991154115. E a Advice, o Instagram é AdviceRH_. Você pode me chamar por lá que com certeza vou te responder. Maravilha. Se for para ajudar também o proprietário, o gerente, diretoria, você ajuda também? Sim, tem treinamento para esse pessoal? Para todos. Pegou, né, Desenvolvimento de pessoal? liderança, equipe. Tem muita coisa aqui. Entrar em contato e conversar. Mayara, obrigado. Venha Eu que mais agradeço. vezes. Obrigada, Como Mayara. diz, a casa é sua. A casa é sua. Obrigada. Obrigado, querido. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui hoje. Amanhã, 11h30 da manhã, estaremos de volta aqui com Doses Milionárias no YouTube, no Instagram. Te espero, viu? Fique com Deus. Ótima... Hoje é terça, né? Ótima terça-feira, dia 24. Mac Dia Feliz, não fique de fora. Fique com Deus, pessoal. Valeu demais. Senhoras e senhores, Sol Oliver e Mayara Serra. É terça. Muito obrigado. Obrigada. Você acompanhou Doses Milionárias com Leonardo Rabelo, um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Se inscreva em nossos canais do YouTube, www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo e www